Nós seguimos aqui no Bastidores CNN em Breaking News com a CNN Internacional. Vamos dar uma olhadinha nas análises que são feitas por lá. A tradução é da Denise Bobadilha. Decisões controversas ao deixar a presidência, essa ameaça vai causar uma distorção nas decisões presidenciais. E o Departamento de Justiça diz que nenhum presidente deve estar acima da lei. Essa teoria que traria imunidade a ex-presidentes por crimes como suborno, traição, inclusive assassinato, e aqui conspirar para usar a fraude para reverter os resultados de uma eleição e perpetuá-lo no poder. Vamos falar um pouco mais agora, vamos falar com ex-promotor David Ricin. Eu queria falar um pouquinho sobre um ponto dessa dissidência, porque há uma distinção entre poderes oficiais e não oficiais. A juíza Sotomayor, como dissidente nessa decisão, ela disse que se um presidente manda um SEAL matar um opositor, e dizer que isso era algo, ou se manter ao poder, por exemplo, o senhor acha que isso pode ser visto legalmente como um ato oficial? Eu acho que não podemos ir nesse extremo. Eu entendo o que a juíza Sotomayor disse, mas eu acho que é uma imunidade qualificada, não é imunidade absoluta. Eu acho que dependendo do contexto, um golpe, por exemplo, um golpe de Estado não é algo que qualifica para a imunidade. Portanto, é muito difícil agora para a juíza Chuck, que tem o caso em suas mãos, o caso de 6 de janeiro, para ver agora como isso vai se desenrolar. Então, é preciso ter uma análise específica, não só para esse caso, mas para todos os casos que envolvem o processo de um ex-presidente. Eu acho que duas frases aqui, promotor, me chamam a atenção, dos casos de Trump e também do tipo de limiar que é preciso atingir para processar um presidente e um ex-presidente por uma atividade ilegal. Uma delas é: uma corte não pode julgar os motivos de um presidente ou demonizar algo que está dentro da lei aplicável. E também diz que testemunhos de registros do presidente não devem ser admitidos na corte. E isso traz limites imensos para qualquer processo, para qualquer ato ilegal. Eu acho que a régua aqui está muito alta. O segundo comentário que você leu aqui, de tentar aplicar isso nos casos dos documentos do presidente, o caso dele ter levado documentos para casa na Flórida, isso se aplica aqui. Há também é preciso olhar para o que está no centro do processo criminal e dizendo que é preciso sempre ter uma prova acima de qualquer suspeita. Então, essas são as regras atuais. E os promotores, procuradores há décadas ou séculos obedecem essas regras e são bem-sucedidos nos processos nesse sentido. David, aqui é o Omar. A pergunta que eu tenho é a questão dos motivos. Nós temos essa distinção entre atos oficiais e não oficiais, que é uma questão importante. Acho que como promotor, o senhor sabe que o que é um crime, o que não é um crime é importante, mas mais do que isso é ver até a motivação por trás de um crime específico. E a juíza Barrett escreveu aqui que não há razão para ver que evidências sejam colocadas na fase presidencial ao analisar um caso. É preciso, então, ver a diferença entre uma motivação criada de um crime e de quando esse crime é cometido e de como ela se relaciona
com essas duas diferenças entre ser oficial ou não oficial e como eles podem ser processados. Eu vou tentar responder. Eu acho que é importante lembrar que há uma diferença entre a intenção de um réu, a intenção criminal. Então, é algo que não precisa necessariamente ser provado. O porquê de ter cometido um crime. Eu acho que o melhor exemplo é um caso de assassinato. E que a questão é qual é o motivo para ter cometido, ou era para ter dinheiro, ou para ter conseguir o seguro, qual foi o motivo? Isso é diferente. Isso é uma questão quando existem fatos. E o réu diz, bom, não é algo que era a minha intenção, etc. E os promotores usam isso para montar o caso. Mas aqui é preciso provar a intenção. Eu acho que o foco deveria estar no motivo. Então, no caso de Trump, por exemplo, da reversão do resultado das eleições, ele poderia fazer isso como candidato, porque um candidato não está imune, mas ele estaria imune como presidente. Então, isso vai tornar mais difícil para a promotoria retirar essa imunidade. Muito obrigado por essa perspectiva legal. Eu gostaria de falar com o ex-juiz Jeffrey. Quanto mais lemos essa decisão com a nossa equipe, que mais enxergamos o quanto a maioria dos juízes conservadores conseguiu ir além nessa decisão. Então, além do fato de delinear o que é oficial e não oficial, e isso é estar ainda pendente, outro ponto que vimos é que o presidente do Supremo ele dá um poder à Corte de Primeira Instância que veja os motivos do presidente. Ele não usa registros documentais ou testemunhos que possam ser admitidos na Corte. Eu não sou advogado, então me parece que o linguajar, mas me parece que abre um caminho muito de liberdade ao presidente aqui, né? I believe it can.